Então, agradeço, né, mais uma vez o convite, já participei outras vezes, de modo presencial, online para as pessoas, mas a gente ia, né, aí na UFSC, no estúdio presencial, né, e agora também estamos experimentando aí essa nova metodologia, né, vamos ver. Peço desculpas que não consigo, não tenho esse background aí igual o de vocês, não é possível aqui pelo meu Google Meet, mas, então vamos começar aqui, acho que eu já fui apresentada, acho que o mais importante disso tudo é realmente que eu trabalho com saúde pública, né, já há 14 anos, né, na Prefeitura Municipal de Florianópolis, então realmente a gente já vai aí adquirindo um pouquinho de experiência, de bagagem aí ao longo, né, desses anos, e também com essa questão toda do Covid, que é uma novidade aí para todos nós, né, que é esse desafio que a gente está vivendo aí desde março do ano passado, né, para mim como geriatra também foi muito difícil no começo, né, principalmente porque o nosso público de idoso foi o público-alvo da doença, o mais acometido, e justamente isso que eu quero trazer um pouquinho essas reflexões para vocês, porque os idosos sumiram, né, das consultas, né, então acho que é esse que é o principal debate, reflexão que eu quero depois trazer para vocês. Então, vou começar a compartilhar aqui, né, vamos lá então, vamos ver aqui. Então, eu vou falar sobre o cuidado ao idoso pós-Covid com doenças crônicas, né? Então, sou Juliane Ferrari. Então, a gente sabe que realmente a população idosa é o grupo de maior risco para o Covid-19, ainda continua sendo, claro, bem no início, né? A gente está falando de antes, né, da vacinação, realmente foi aquele corre-corre, aquele susto, aquele isolamento total, né, dos nossos idosos, né, porque realmente a gente sabia que eram as pessoas que mais estavam sendo acometidas pela doença, na questão de hospitalizações e também desfechos desfavoráveis, no caso, a morte, né. Então, agora todos nós estamos aí enfrentando esse desafio de lidar com esses pacientes que sobreviveram à Covid. Então, todos nós perdemos pacientes, eu perdi vários pacientes e continuo perdendo, infelizmente, né, agora, recentemente, infelizmente, principalmente pacientes nonagenários, porque eles realmente têm muitas doenças crônicas e a gente sabe que o idoso também vai morrer de outras comorbidades, né? E com o coronavírus vai acabar também descompensando essas doenças crônicas. Por isso, essa dificuldade, esse desafio, e a gente poder ver o que a gente pode fazer para realmente ajudar e fazer com que o nosso idoso viva com mais qualidade de vida. Então, o acompanhamento geriátrico focado também na reabilitação e na proteção desse paciente é de extrema importância. Então, ainda que as sequelas e as necessidades de reabilitação sejam mais evidentes nas pessoas que desenvolvem ou desenvolveram as formas graves da doença, que foram para a UTI ou que ficaram hospitalizados, a gente sabe que mesmo as formas leves ou até moderadas também podem apresentar sintomas persistentes. Então, esses pacientes também vão se beneficiar dos cuidados de reabilitação. Porque quando a gente fala em reabilitação, eu estou pensando em equipe multidisciplinar, né? Com certeza não é um médico que vai cuidar sozinho desse paciente, nem o enfermeiro sozinho, nem o dentista, nem o fisioterapeuta, nem o psicólogo, terapeuta ocupacional, educador físico, é um conjunto, nutricionista, todos os outros, né, atores, né, que estão envolvidos no cuidado do nosso idoso, eles vão precisar realmente se unir para trazer realmente mais benefícios. Então, quando a gente tem esses sintomas persistentes, a gente tem chamado, então já tem até uma nova nomenclatura para isso, que é síndrome pós-Covid-19 ou Covid longa, né? E também, em alguns casos, síndrome pós-cuidados de terapia intensiva, que é no caso dos pacientes mais graves, né? Mas mesmo assim, um paciente que teve sintomas leves, ele pode sim desenvolver esse Covid longo. Então, quais seriam as principais
sequelas, os sintomas, né, relacionados ao pós-Covid. Que eu não vou falar aqui, eu não vou trazer aqui, gente, hoje sobre a doença em si, porque eu acho que isso realmente a gente já sabe, né, um pouco mais já temos hoje em dia um pouco mais de conhecimento, então vamos trabalhar mesmo, focar nessa questão do que pode trazer de sequelas e o que a gente tem que pensar, né, no tratamento em conjunto. Então, vamos lá. Diminuição da capacidade respiratória. O que seria isso, né? A famosa falta de ar, né? Então, muitos pacientes vão experimentar ainda por longos períodos a dispneia, a falta de ar, a diminuição do fôlego, né? Pacientes que eram mais ativos vão ficar mais cansados. Aqueles que estavam acostumados, então, a caminhar, a fazer atividade física, vão apresentar algumas dificuldades. E, infelizmente, até alguns pacientes vão apresentar fibrose pulmonar, né? Que é uma característica também da doença. E essa fibrose pulmonar acaba sendo também, de maneira geral, irreversível. Fragilidade, né? Então, o nosso idoso que era previamente um idoso robusto, que é a nomenclatura que a gente usa para um idoso funcional, forte, ele pode, então, se tornar um idoso frágil. Fadiga, fraqueza muscular, né? O famoso cansaço também é experimentado por muitos pacientes, não só os idosos, né, gente? A gente também tem visto os pacientes jovens reclamarem desses sintomas também, tá? Dor. Então, pode começar a apresentar dor que antes não existia, e uma dor muscular, principalmente uma dor articular também. Distúrbio de sono, né? O paciente que dormia bem, então agora realmente vai ter dificuldade de pegar no sono, dificuldade de manter esse sono. Algum grau de dependência também para as atividades da vida diária. Então, a gente sabe, eu vou mostrar um pouquinho depois para vocês, que as atividades da vida diária, elas são divididas nas atividades básicas, que é o dia a dia ali, de se levantar, escovar os dentes, comer, né, trocar de roupa, e as atividades um pouco mais elaboradas, que a gente chama de atividades instrumentais, que exigem um pouquinho mais de recursos e habilidades, por exemplo, ir no banco, fazer algum conserto em casa, preparar a própria comida. Então, o que a gente percebe que pelo menos uma atividade, seja básica ou instrumental, esse idoso ele vai ter prejuízo, né, nessa síndrome pós-Covid. Perda de paladar e olfato, né, que é tão característico da doença, que muitas pessoas vivenciaram isso, então a gente também percebe que pode, em algumas pessoas, permanecer por mais tempo, e isso vai alterar no quê? Vai alterar principalmente na questão do apetite, né? Então, os idosos vão ter muitas vezes perda de apetite. Alteração de peso. Perda de peso acaba sendo também muito significativa, porque perdendo peso, a gente vai estar perdendo o quê? A gente vai estar perdendo músculo, né? A gente vai estar aumentando a chance daquele paciente idoso apresentar a famosa e temida síndrome da sarcopenia, que a gente sabe que hoje em dia a sarcopenia não é mais uma doença isolada, né? Ela é considerada uma síndrome também. Disfunção cognitiva, então também pegamos muito dos idosos com alteração de memória, com perda de memória, com alteração do nível que ele era previamente. Então, aquele paciente que também já tinha um certo grau de déficit de memória, de um leve comprometimento, não era ainda um Alzheimer ou uma demência, mas ele pode ter uma piora e realmente passar para a próxima etapa de ser, então, um início de um quadro demencial, ou aquele idoso que era super bem cognitivamente, ele pode começar também a apresentar, então, sintomas de falta de memória. Ansiedade, depressão, isso eu acho que na minha prática clínica foi uma das coisas que é mais assim evidente, que é o que a gente mais vê, principalmente aí depois de 1 ano e pouco, vamos pensar naquelas pessoas que pegaram
Covid no início, né, da doença, março, abril, maio do ano passado, então já temos aí mais de um ano, né, e realmente as sequelas relacionadas à saúde mental, elas são muito importantes, significativas, muitas pessoas que não tomavam remédio agora têm que tomar remédio, síndrome de pânico, e um estresse mesmo pós-traumático, tá? Fora também a questão de que as pessoas, elas abandonaram, né, de maneira geral, os seus tratamentos, né, que a gente vai ver um pouquinho a seguir também. Então, infelizmente, a Covid-19 também está associada a complicações graves cardiovasculares, miocardite, até pessoas jovens também a gente tem visto isso, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, arritmias e tromboembolismo também, tanto venoso, que é o das pernas, mas que vai levar a uma trombose pulmonar, né? Que muitas vezes também pode ser fatal. Então, essas complicações cardíacas são muito graves porque elas levam ao maior risco de morte mesmo, né? Porque o que acontece no COVID grave, né? A gente sabe que acontece uma severa inflamação sistêmica, um estado de coagulabilidade, desculpa, né? E isso vai realmente estar associado a um maior risco de rompimento daquelas placas também já pré-existentes ali, aquelas placas de ateroma que o idoso já tinha, e isso aumenta a chance, então, realmente de infarto do miocárdio, né? Por isso que fica aquela grande discussão, até tem polêmicas, né, relacionadas à declaração de atestado de óbito, que às vezes o pessoal critica, tudo é Covid, mas realmente sim, pode ter tido um infarto porque estava com Covid. Então, a causa base foi o Covid, né? Mas, daí é a crítica por um lado, quando se acha que está se dando muito crédito ao Covid, mas também tem um outro lado, que também, mesmo sem Covid, a gente também sabe que as pessoas continuam também infartando, né? Então, não são coisas estritamente relacionadas, mas, infelizmente, o coração é muito afetado também, porque a gente se preocupou muito, né, com a questão do pulmão, que tem essa questão da trombose pulmonar, mas o coração, ele realmente, ele sofre graves sequelas e consequências, né? Então, a própria doença cardiovascular, ela também já é um fator de risco para ter uma maior gravidade do COVID, que são, por isso que os idosos foram também mais acometidos, porque, de maneira geral, o que é o de diferente ali no idoso, por que o idoso foi mais acometido, né, pelo menos no início, né, da doença do novo coronavírus, né, que é o que a gente chamava, né, realmente porque o idoso ele já tem doenças crônicas, então ele já tem doenças cardiovasculares, ele já tem insuficiência cardíaca, pressão alta, diabetes, problemas pulmonares, e isso são realmente fatores de risco para desenvolver uma doença de uma forma mais grave. E acaba, então, tendo mais complicações e uma mortalidade mais elevada também. Então, a gente, claro, é necessário uma avaliação clínica, são necessários testes funcionais, exames complementares, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, além do exame, né, do exame clínico, para a gente poder aprofundar, avaliar, e isso realmente auxiliar no direcionamento correto, para que a gente possa encaminhar realmente esse paciente para um programa de reabilitação, para que seja mais efetivo e mais seguro também, vendo as características individuais também de cada paciente, né? E é claro que também esses exames, eles vão nos ajudar também na estratificação de risco, né? Até para poder liberar um paciente novamente para a prática de atividade física. Porque fica aquela coisa, tá cansado, tá com fadiga, teve perda muscular, e daí não tá mais fazendo exercício, e isso faz com que a pessoa, muitas vezes, não queira retomar a atividade física. E a gente sabe que a atividade física, ela é fundamental, né, para essa questão de reabilitação e para melhorar. Então, às vezes, as pessoas acham que não fazer é que vai ser melhor. Não, nunca essa é a melhor opção. Mas também, para a gente poder liberar com segurança, a gente tem que fazer pelo menos
uma série de exames complementares para a gente poder ter essa certeza, né, de estar orientando o nosso paciente corretamente. Então, a questão da reabilitação e da proteção, a gente sabe que realmente a ciência, os estudos, né, ao longo desse 1 ano e meio, né, vamos dizer assim, esses dias o paciente estava falando, 2 anos atrás, não, ainda não deu 2 anos, né, também a gente não precisa aumentar um pouco do que é, né, então, claro, o tempo passou, se confundiu, parece que 2020 não existiu, 2021 a gente ainda está, né, nessa transição toda e tomara que realmente em 2022 as coisas possam voltar cada vez mais ao normal, né? Então, a gente sabe, os estudos mostram que essas intervenções de reabilitação, elas devem ser precoces, elas são oportunas, mas, como eu já falei, vem da necessidade individual de cada indivíduo, né? Para que realmente a gente tenha melhores resultados e sempre envolvendo uma equipe multidisciplinar. A gente sabe também que nem sempre a gente vai ter nos nossos serviços essas equipes. Alguns municípios se prepararam, por exemplo, eu sei que Florianópolis fez um serviço à parte de fisioterapia para receber esses pacientes, então isso é muito legal, né? Que cada município, eu imagino que deva ter tentado se organizar da melhor maneira possível, com os recursos humanos possíveis, né? Ou até muitas secretarias contrataram mais profissionais para poder dar conta desse volume e dessas sequelas mesmo. Então, isso é fundamental. Então, voltando ali, né? Por que o idoso realmente acaba sendo mais vulnerável, né? À própria doença e as consequências dessa doença. Então, um pouquinho a gente já falou que foi a questão de ter já mais doenças crônicas, e essas doenças crônicas são fatores de risco para um pior prognóstico e um desfecho também muitas vezes desfavorável, e também a questão da própria imunidade do idoso. Por isso tem até essas questões da vacina, não é assunto para hoje, mas a questão da vacina, por que dar ou não a terceira dose, né? Não só para idosos, como também para pacientes imunossuprimidos. Por quê? Porque realmente a gente sabe que a resposta da vacina no idoso, isso já é natural, já existe essa característica natural do desenvolvimento mesmo, do processo de envelhecimento, né? Então, existe já, fisiologicamente, vamos dizer assim, essa vulnerabilidade, tá? E a questão que também já foi comentado da descompensação de doenças crônicas. Então, o que aconteceu também com a Covid foi isso. Aquele idoso que vinha acompanhando regularmente na unidade básica de saúde, né, fazendo seus exames, né, com equipe multidisciplinar, ele ficou muito tempo sem consultar. Então, a gente está agora no segundo semestre de 21, a gente está pegando, então, pacientes, né, atendendo no dia a dia pacientes que se consultaram a última vez em 2019, né, porque a gente tem que lembrar que a pandemia também começou no comecinho do ano, né, foi ali no início do ano, março, e que a gente já sabe que janeiro e fevereiro não são meses, né, muito comuns, onde as pessoas buscam, né, os seus exames, a sua prevenção, o seu atendimento. Normalmente, né, a gente brinca que a vida começa depois do carnaval, então é a partir de março. Então, coincidiu, né, o início, vamos dizer assim, do ano letivo dos exames, dos acompanhamentos com a pandemia. Então, agora, tem pessoas que realmente agora, depois de 1 ano e meio, que estão voltando a fazer os seus acompanhamentos, né? Então, outras consequências, né, que vai, então, na linha disso que eu estou falando, é essa questão. As pessoas deixaram de fazer questões de rastreamento, então, número de mamografias caiu, número de colonoscopia, preventivos. Então, assim, as pessoas deixaram de fazer, vamos dizer assim, esses exames que são, claro, os exames que são adequados para cada faixa etária de rastreamento de câncer, né? Falha na imunização, né, gente? Vocês que estão aí no dia a dia de vocês, vão saber falar melhor do que eu sobre isso, né? Questão de política envolvendo as vacinas, as questões das fake news,
o que aconteceu? A própria vacina da gripe, né, que já era uma vacina consolidada, com alta procura, que o ano passado a gente teve, né, uma procura enorme, né, justamente por causa do coronavírus, aumentou ainda mais, todo mundo queria tomar a vacina da gripe, e esse ano que a gente viu foi muitas vezes as unidades não conseguindo bater as suas metas, né, de vacinação. Então, isso é uma pena, não só dos idosos, tá? Vacinação das crianças também caiu, outras doenças como febre amarela, tétano, né, pneumonia, herpes zoster, né, então procura também por outras vacinas também diminuiu bastante. A descontinuação, então, de tratamentos regulares, que isso a gente também já comentou, né, que realmente vinha vindo bem, uma hemoglobina glicosilada estável e que descompensou, né? O peso também, que eu até comentei aquela hora ali sobre a perda de peso, mas a gente também viu muitos idosos aumentando o seu peso, justamente pelo sedentarismo e pela inatividade, né? Pela falta de atividade física. Então, esses idosos também deixaram de fazer atividade física, deixaram de sair, nem que fossem pequenas caminhadas, mas iam no mercado, iam numa farmácia, né? Iam na casa de alguém, mesmo que não eram, vamos dizer assim, não eram atletas, né? Mas que se mexiam mais, essas pessoas se mexeram menos, e isso também leva a sobrepeso e obesidade, que eu esqueci de comentar também anteriormente, né? Piora das condições crônicas, né? Então, principalmente o diabetes, que eu já comentei aqui da hemoglobina glicosilada, pressão alta e vários outros também tratamentos, como para depressão, para ansiedade. Então, as pessoas pararam também de tomar seus medicamentos, porque eram medicamentos, então, que precisavam o quê? De receita, né? Então, esse tipo de tratamento que precisava de receita teve um alto grau, né, de abandono e de descontinuidade, né, do que aquele que realmente poderia, então, por sua conta comprar ou pedir até por um delivery de farmácia, né. Até tratamento também, pensando também nas pessoas mais jovens de HIV, de tuberculose, né, pré-natal, então uma série de outras, não só envolvendo os idosos, que a gente no nosso dia a dia, vocês no dia a dia da unidade de vocês também perceberam. Sem falar também, agora vai aí, eu vou dizer uma crítica, porque é uma crítica a todos nós, né? A dificuldade de acesso também, né? Ficou muito difícil o acesso também do idoso chegar na atenção primária, né? Tudo por celular, por WhatsApp, muitos idosos não sabem usar, não tem. Claro, a gente pede que um familiar ajude, que um vizinho possa ajudar, mas às vezes eles também não têm essa rede de suporte. Então, isso foi uma coisa que eu vivenciei na policlínica que eu trabalho do centro, as pessoas na porta mandando embora os idosos, totalmente atrapalhados e assim, não sabiam nem o que estava acontecendo. Além daquele susto todo inicial, aqueles que foram ao nosso encontro tentar acesso, eles eram barrados e muitas vezes não recebiam a orientação necessária ou aquele atendimento especial e individualizado, pensando realmente naquele idoso que não tinha tanta agilidade aí com o meio, né, de informática, nem das teleconsultas, né, gente, que essa é uma outra ferramenta também, que eu acho que é uma ferramenta muito legal, que veio para acrescentar também o nosso dia a dia. Eu faço teleconsulta também pela Secretaria Municipal de Saúde, mas a gente tem muitos desafios, né? Então, também, a internet que não funciona bem, tanto minha quanto do paciente, né? Questão também de escutar, surdez, não entende, a questão das receitas, que realmente também veio aí a questão do CRM digital, outra também, uma benfeitoria, vamos dizer assim, que isso também facilitou, mas antes também as pessoas eram obrigadas também a ter o acesso à receita física, e mesmo assim algumas receitas também ainda precisam ser físicas. Esse CRM digital, ele não substituiu 100% das receitas, mas já veio também
facilitar e ajudou a vida de muita gente. Mas não é todo mundo que consegue, né? Que consegue ver uma receita por WhatsApp, de entender, eles não entendem, acho que tem que imprimir. Ou também no começo, eu me lembro bem no começo, que eu me lembro bem no comecinho que eu dei uma receita até para uma familiar minha, uma receita de infecção urinária. E fiz essa receita pelo CRM digital, bem no comecinho, quando surgiu essa ferramenta. E ela foi, era nos ingleses, ela foi na farmácia e ela me ligou de volta, Juliane, você se equivocou, eles disseram que não existe isso, que precisa da receita no papel. E eu expliquei, não, desculpa, quem está equivocado são eles, então já existe uma regulamentação. Tá aqui, aí eu bati uma foto, mandei, volta lá na farmácia, porque são eles que não estão sabendo dessa novidade, vamos dizer assim, né? Então, as farmácias também, elas demoraram bastante tempo para se adequar, vamos dizer assim, a essa questão, né, do CRM digital, e isso também trouxe prejuízo para várias pessoas, né? Que tanto para nós, que às vezes a gente tinha que fazer 2, 3 vezes a mesma coisa, e quanto para o paciente, né? Que tinha que ficar se deslocando, perdendo tempo, né? Então, todos esses ajustezinhos, né? A gente também tem que considerar como consequências, né? A falta de acesso, o ajuste a essas questões tecnológicas, né? A própria telemedicina, que veio para melhorar, mas também tem os seus problemas, porque nem sempre o idoso, a sua família, ela vai conseguir se adaptar, todo mundo no mesmo tempo, né? Na mesma velocidade. E voltando aqui, então, a questão também da inatividade física, que eu já comentei, então, é uma consequência muito grave, porque a inatividade, ela também, né? É uma bola de neve. A partir dela, várias outras descompensações podem acontecer, né? A prorrogação de consultas médicas, de exames, eu também já comentei, mas não só consultas médicas, né? Eu quero deixar claro também que todas as outras terapias, fisioterapia, psicoterapia, todas as outras áreas também relacionadas à saúde do idoso, que trabalham também com envelhecimento, foram prorrogadas, né? Dentista, né? Oftalmo. Então, questões assim que às vezes a pessoa fala, não entende a importância e a necessidade de aquilo ser visto de maneira regular, né? Então, sem falar também, né, gente, crise financeira, crise política, né? Mas realmente o Covid ele trouxe para a gente esses desafios e a gente ainda está aprendendo, né, a lidar com eles, principalmente pela questão dos municípios. Eu imagino a dificuldade, né, que todos os municípios consigam realmente se organizar da melhor forma possível, porque isso envolve gestão pública, isso envolve dinheiro, né, e isso a gente sabe também que acaba sendo difícil, né. Então, vamos lá. Fechando essa parte, eu queria deixar para vocês esse slide que fala, mesmo em casos leves de Covid, leve a moderado, não estou só falando em casos graves de Covid, o aumento do risco de morte em 6 meses acontece após o diagnóstico de Covid-19. Então, esse também fica um alerta, né, para as pessoas também que pensam, é só uma gripezinha, ou é bom pegar a doença, porque daí a gente pega a imunidade natural. Não, o melhor é não pegar a doença, o melhor é nunca ter pego a doença. A gente ainda não sabe as consequências daqui a 10 a 20 anos, mesmo de quem tenha pego um Covid leve, o que vai modificar e o que vai acontecer. Então, os estudos e a ciência ainda vai mostrar, né? Então, aqui, assim, eu fiz, né, essa parte eu queria falar, né, especificamente mais mesmo sobre o Covid. Não vai sobrar muito tempo para a gente falar das outras coisas, né, corrido, né, passa rápido, mas eu fiz uma retrospectiva, assim, que eu gosto sempre de falar, para a gente lembrar, assim, o que é saúde, o que é idoso, o que é prevenção de saúde, né, para ver se a gente consegue pensar que o que eu acho que a gente tem que pensar, que mesmo com o Covid, o atendimento do nosso paciente idoso não mudou. Ele continua sendo um idoso
com contexto familiar, com contexto psicossocial, com doenças crônicas prévias e com necessidade de fazer exames e acompanhamentos pensando em prevenção e promoção de saúde, tá? Então, na verdade, a luta continua, né? Não é também porque pegou Covid ou não pegou Covid, ou porque virou idoso ou não é idoso. Quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em quê? Segundo a OMS, de 1947, já esse conceito, então, super aí antigo, mas super atual, que saúde é o estado de pleno bem-estar físico, psíquico e social, e não a ausência de doença. Eu acho isso aqui impactante, para mim sempre é impactante quando eu leio, porque eu reflito sobre a minha própria saúde. Será que eu tenho saúde? Então, ser saúde não é simplesmente eu não ter nenhuma doença crônica, né? Ter saúde é muito mais complexo, e é esse o nosso objetivo, a gente está sempre querendo almejar essa tão sonhada e tão esperada saúde, né? Então, a saúde, ela sempre... Tá bom, obrigada. Então, a saúde, ela sempre tem que ser vista de uma maneira ampla, é um trabalho intersetorial, por isso que a gente está aqui hoje, né? Ela é transdisciplinar, então ela é um trabalho de promoção de modo de vida saudável em todas as idades. E nós, profissionais de saúde, que lideramos aí esses desafios para que a gente possa realmente atingir um envelhecimento saudável. Porque envelhecimento, gente, não é só tempo, cronos, tempo de vida. O envelhecimento, ele é biológico, ele é individual, ele é fruto de modificações individuais, ele é difícil de medir. Eu sempre brinco, se a gente colocasse numa sala 50 pessoas de 60 anos, a gente ia ver a diversidade de 60 anos que a gente teria, né? De diferentes, gente que ia parecer ter muito mais idade, gente que ia parecer ter muito menos idade, gente sem doença nenhuma, gente já com sequelas graves de, por exemplo, um AVC, né? Ou que já teve um câncer. Então, é muito diferente. Então, a gente também não pode considerar e achar que é todo mundo igual. Então, a gente também tem que estar sempre, como profissional de saúde, a gente também tem que estar procurando aquelas particularidades daquele idoso, incentivando também, né? O que aquele idoso tem de bom e aquilo que ele pode fazer de melhor, e o que ele pode aprender e aquilo que ele pode mudar. Não é porque ele tem 80, 90 anos que ele não pode parar de fumar, ou diminuir o álcool, ou começar um pilates, uma caminhada. Então, assim, a gente tem que pensar que não é por causa da idade, que tem 80, 90, tem 100 anos. Hoje eu vi uma reportagem de uma pianista, não sei se vocês viram, de 107 anos, que ela lançou agora novas músicas, um novo CD, né? Então, tá super bem ainda com 107 anos. Talvez se ela se considerasse realmente com 107 anos, que provavelmente ela não se considera, ela não teria, então, feito novas músicas e ter continuado tocando, né? Então, acho que isso é um recado também que eu gosto de passar para vocês. Eu vou aqui acelerar um pouquinho, porque senão a gente não vai conseguir, mas a gente tem que pensar também que o envelhecimento é natural, é determinado por fatores genéticos, estilo de vida e ambiente. Então, antigamente se dava muito valor à genética, 80% do que a gente é genético. Hoje em dia a gente sabe que não. Claro, a genética tem o seu papel, sim, a hereditariedade tem, mas não é isso o fundamental. O fundamental é estilo de vida e é onde a gente mora. Nós temos sorte que em Santa Catarina nós vivemos no melhor estado que poderíamos viver para ter uma melhor qualidade de vida e uma maior expectativa de vida. Então, isso já é, né? Então, quem nasce aqui já tem essa vantagem, né? Então, se a gente fosse ver quais são as diretrizes básicas, né, que vão determinar o envelhecimento saudável, pensando em estilo de vida, porque é isso que é o que realmente importa. A gente tem que pensar programa regular de exercício, atividades laborativas, sempre é bom, não quer dizer que a pessoa precise ganhar dinheiro, não é questão de dinheiro, é questão de se sentir útil, né, do labor de social, de ser um ser social e intelectualmente ativo também. O cigarro, né, gente, que isso é uma coisa também super estabelecida. Sempre vai ter uma história de alguém
que com 100 anos fumava e estava bem. Claro, a gente sabe que tem, voltando ali, as características individuais, mas o que a ciência fala, o que os estudos falam é que o cigarro é uma coisa que realmente tira vida, né? Tira anos de vida, né? E o álcool, que é uma droga que é, vamos dizer assim, socialmente, né, permitida, mas o álcool também, de maneira em excesso, com certeza vai nos prejudicar e vai trazer também várias consequências, né? Então, quando a gente adota hábitos de vida saudáveis, a gente está fazendo prevenção de doenças e a gente está prolongando uma vida ativa também. Porque ninguém quer envelhecer com doença, com dor, com limitação, com isolamento, né? Sozinho, ninguém quer isso. Então, a gente quer realmente ter qualidade de vida e a adoção desses estágios de vida, eles são para todos os estágios da vida. Não interessa se é um idoso de 60 ou se é um idoso de 100 anos, tá? Porque a gente tem que pensar nisso, em promoção de saúde, nessas ações que vão alterar o estilo de vida e que vão resultar o quê? Redução do risco de adoecer ou de morrer. Porque, claro, que a finitude, ela existe, todos vamos morrer, né? Apesar de algumas pessoas acharem que não, mas o que interessa não é eu morrer com 200 anos e estar lá no livro do Guinness, não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é eu ter mais anos livre de doenças, né, sem adoecer e com qualidade de vida. Então, eu vou pular aqui um pouquinho, gente, que eu queria falar um pouquinho que o idoso, a gente já sabe, né, somos idosos no Brasil acima de 60 anos de idade. É uma tendência mundial, ó, para mostrar aqui para vocês, ó, o total da população, né, que, ó, em 2050, 1 em cada 3 brasileiros vai ter mais do que 60 anos de idade. Então, vai ser 4 vezes, né, se a gente comparar com o total da população, a gente vai ter aumentado em 4 vezes o número de idosos nos próximos anos, né? O nosso relatório atual do IBGE, então, é de 76,6 anos de vida, nossa expectativa de vida, e Santa Catarina, como eu já comentei, que é o estado com maior expectativa, é 79,4 anos, né? Então, isso é muito legal, né, que a gente realmente esteja no topo. Aqui, ó, tem essa reportagem que fala ali, né, que o ônibus entrou na casa de uma velhinha de 42 anos, né, gente? Então, é surpreendente mesmo o que em pouco tempo, o que a gente adquiriu realmente de expectativa de vida e de qualidade de vida, né? Uma notícia ruim, infelizmente, é que o brasileiro deve perder mais de 3 anos de expectativa de vida até o final desse ano, por causa da pandemia do Covid-19. Então, já tem dados que no ano de 2020 foi perdido 1,3 anos, e a princípio, até o final do ano, vamos perder, então, mais 1,8 anos. Então, esse é um estudo recente aí publicado. Então, apesar de termos uma alta expectativa de vida, com a Covid-19 também veio prejudicar essa estatística, né? As pessoas, então, infelizmente, morreram mais cedo, né? Então, ações, né, que a gente pode fazer para promover e prevenir a saúde. Eu queria deixar aqui também um recadinho para vocês da caderneta de saúde do idoso, que é a caderneta do Ministério da Saúde, né, que eu estava vendo ontem uma live do Ministério da Saúde falando que 58% dos municípios do Brasil já aderiram, né, a essa caderneta. Então, uma caderneta muito fácil de usar, muito legal. Florianópolis está, né, em fase de adesão à caderneta, então a gente não usava, a gente tinha uma caderneta própria, né, mas agora nós temos também prontuário eletrônico, que isso também ajuda o sistema de informação. Também temos programas de atividade física, e também uma outra questão que é importante é sempre a gente combater a violência contra o idoso, porque violência contra o idoso, de várias maneiras, não é só violência física, quando a gente fala em idoso, é também violência psicológica, patrimonial, financeira, e até a questão também de negligência, tá? Então,
são coisas que aqui em Florianópolis a gente tem essa linha, vamos supor assim, de atuação, né? E se a gente fosse resumir, então, né, que eu sei que o meu tempo já tá acabando, na prática clínica, né? O que a gente pode pensar, então, em prevenção na prática? Seria isso, né? A questão de combate ao cigarro, incentivo à atividade física regular, alimentação saudável, evitar acidentes, traumas e quedas, principalmente a gente sabe que o jovem morre mais de acidente de trânsito, mas o idoso morre de quê? De quedas, né? Então, também ter um programa de prevenção de quedas no município também é muito importante. Voltando ali à questão das imunizações, agora temos mais uma vacina, né? Que é a vacina do Covid. Prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que a gente acha que não, mas sim, né? Sífilis e HIV tem se visto um aumento, né, nos idosos, então a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que fazer exame também de rastreamento disso, né? Incentivar também o uso de preservativos. A questão da prevenção de osteoporose, que também está muito subdiagnosticado, né? Que é um exame que também faz parte lá, quando eu falei do rastreamento de osteoporose, que é a densitometria óssea, um exame de baixo custo, de maneira geral, de fácil acesso também para os municípios. O rastreamento periódico de câncer, também, que já foi comentado, e a saúde bucal, gente. É incrível também que a ideia de que, porque tem prótese, não precisa mais ir no dentista, ou não precisa mais cuidar da gengiva, ou ser avaliado, né? Então, essa questão também a gente tem que lembrar o nosso paciente, porque doenças de gengiva, periodontais, aumentam também o risco de doenças cardíacas, né? Eu sempre gosto de falar dessa relação. Então, lembrando em prioridades de cuidados, quando quiserem me interromper, já sei que, né, nosso tempo está no finalzinho. Mas se a gente fosse elencar, assim, quem é o idoso que a gente tem que mais olhar, assim, com carinho, né? É o idoso, então, com mais de 80 anos, é o idoso que vive sozinho, é o idoso que tem luto, sofre de luto ou depressão, que já tem uma deficiência cognitiva, que foi vítima de quedas, porque se cai uma vez a gente sabe que aumenta o risco de cair, que toma muitos medicamentos, a famosa também polifarmácia, que vai muito, né? Muito no médico, múltiplas internações, e aquele que tem também as famosas já doenças crônicas, as síndromes geriátricas, né? Sempre a gente tem que avaliar os fatores também socioambientais, né? Que é fundamental. Quando a gente está pensando no nosso idoso, a gente tem que saber como vive, com quem vive, quanto que ganha, a casa é própria. A gente tem que saber essas questões realmente de renda e de recursos, né, financeiros pessoais e da família também, né? Se a pessoa tem um suporte, se tem com quem contar, né? E é uma frase que eu acho muito importante que a gente também deixa aqui de lição para todos nós, porque também é um desafio nosso no dia a dia. Às vezes o paciente vem com o familiar, e o familiar já começa a falar. Primeiro, sempre o paciente. O paciente é o principal informante, mesmo quando ele pouco informa. Então, assim, ele pode ser que ele tenha um Alzheimer avançado, mas a primeira pessoa que eu vou me referir, que eu vou falar, vai ser com o meu paciente, tá? Aí tem várias escalas também de avaliação geriátrica, que são instrumentos que nos ajudam a rastrear. Sempre eu gosto de falar que as escalas, elas não dão um diagnóstico preciso daquele dia. Elas nos ajudam a levantar suspeitas, né? A fazer com que a gente prossiga muitas vezes a investigação, e que a gente vai sempre pensar na capacidade funcional daquele meu idoso, nas atividades básicas de vida diária que eu comentei com vocês antes, são aquelas atividades bem simples, ó, banho, vestir-se, higiene, transferência, continência, alimentação, e nas atividades um pouco mais elaboradas, que são as atividades instrumentais também de vida diária, que é uma capacidade que o idoso também tem de administrar o ambiente onde ele vive, que daí são atividades um pouco mais difíceis às vezes, né? Usar o telefone, pegar um ônibus, fazer compra, lidar com dinheiro, passar roupa, né?
Então, isso é legal, se vocês não conhecem, pesquisem, né? Vocês vão ter acesso à aula depois, essas atividades básicas e as instrumentais, né? De fácil acesso. Na nossa caderneta de Florianópolis, a gente tinha, esse aqui eu copiei até da caderneta, mas é bem fácil para achar no Google também, né? E o que a gente quer disso tudo é que realmente tudo que a gente está fazendo, todas as nossas intervenções, o foco é melhorar a qualidade de vida e que esse nosso idoso tenha autonomia por mais tempo que seja possível, né? Então, voltando aqui, recadinho básico para lembrar, como é que a gente faz para envelhecer com saúde? Exercício físico regular, alimentação adequada, manter o peso, não fumar, pouco álcool. Aí eu incluí também aqui, dormir bem, né? O sono cada vez mais tem se mostrado também um sintoma, uma queixa tão prevalente e ela é tão significativa também para a qualidade de vida e para o bem-estar daquele meu paciente, né? E cuidar das doenças crônicas, né? Então, como vocês podem ver, o meu foco hoje não foi falar, eu não vim aqui falar de pressão alta, diabetes, colesterol, não era esse o meu foco, né? Meu foco realmente era que a gente pudesse refletir, pensar um pouco o que aconteceu com esse nosso idoso pós-Covid e o que a gente tem que pensar, que a gente tem que continuar cuidando de prevenção e de promoção de saúde. Não mudou isso e não vai mudar. Então, o que a gente já está acostumado a fazer e o que a gente talvez ficou, esse gap aí, que eu comentei até pela própria falta de acesso, nossa mesmo, nós temos que ver as nossas críticas também em relação às possibilidades que a gente deu de acesso desse nosso paciente idoso, e eles também, né, que acabaram também fugindo da gente, né. Então, esse aqui, eu trouxe, né, esse print aqui da caderneta do Ministério da Saúde, que eu recomendo vocês, os municípios que não tenham, façam a adesão, assim como nós, Florianópolis, estamos aí nesse caminho, né? Também trouxe esse caderno de atenção básica, também vocês podem pegar no Google, que é o caderno 19. Ele é antigo, gente, se eu não me engano, ele é de 2007, mas ele tem bastante conteúdo, então não se baseie nele a questão de tratamento, mas se baseie a questão de epidemiologia, de diagnóstico, então acho que ele é bem bom, tá? Isso ele não está desatualizado, né? E eu termino aqui a frase para vocês, né? Encerrando aqui a minha fala, com um pouquinho de atraso, né? Que envelhecer é um desafio, é uma conquista, mas nunca um problema, tá? Então, deixo aqui a hashtag velhice não é doença, que é aí que eu vou dizer, uma questão que está sendo muito debatida agora, porque estão querendo, né, colocar como CID, velhice como CID, né, na classificação internacional de doenças. Então, está um movimento, né, uma campanha muito grande, né, de várias ONGs, sociedades, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, realmente trazendo essa hashtag aí, vocês vão poder ver nas mídias aí sociais, várias lives, vários posts, que velhice não é doença, a velhice é uma fase natural da vida, né? Então, muito obrigada. Vou encerrar aqui o meu compartilhamento, né? Temos perguntas aqui já no nosso chat, tá? A Cibele Pereira Pinho perguntou quais os testes funcionais e exames complementares que podem ser solicitados para o acompanhamento dos pacientes acometidos pela Covid-19, né? Aí, óbvio, foco nos idosos. Claro, dos idosos. Então, né, a gente, de maneira geral, uma tomografia de tórax, ela vai nos ajudar a ver melhor esse pulmão, né? Porque um raio-x de tórax, muitas vezes, ele não vai trazer os detalhes que a gente precisa, até lembrando que eu comentei que a fibrose pulmonar é uma das mais temidas e mais frequentes consequências que a gente viu relacionadas, né, do pulmão com o Covid. Então, tomografia de tórax não é para todo mundo, claro, mas aqueles que tiverem a queixa realmente de cansaço, de falta de ar, eu acho que é um exame importante, que eu sei que pode, de repente, ser de difícil acesso, né, a alguns municípios. A questão de exames cardíacos, então, um ecocardiograma também é bem importante para a gente ver a questão de
da função, a funcionalidade ali do miocárdio, cardíaca, né? Exames laboratoriais, então a gente vai ver um hemograma, tireoide, glicose, hemoglobina glicosilada, colesterol, o rim, né, o creatinina, que também foi tão afetado também, né, muitos pacientes nossos morreram por insuficiência renal, então a gente também tem que ver essa questão do rim também. Então, são os exames, na verdade, básicos de sangue, vamos dizer assim, e cada caso individualizado a gente tem que ver aquilo que cada paciente precisa, né, se vai precisar realmente um ultrassom de carótidas para avaliar também o grau de ateroma nas carótidas, né? Talvez um ultrassom abdominal para também fazer avaliação também, né, desse grau de ateroma na aorta abdominal, principalmente pacientes fumantes também. Talvez uma espirometria também, né, para a gente ver também se ficou realmente com alguma sequela inflamatória do tipo asma, né, ou se já tinha até previamente, às vezes, uma doença pulmonar obstrutiva crônica que piorou. Então, por isso, assim, eu nem trouxe isso de forma, né, listada aqui, porque realmente é uma coisa muito individualizada. Cada paciente a gente vai ter que avaliar. E lembrando que a questão também da alimentação, acho que é fundamental, né? Passar por um nutricionista, avaliação, porque essa questão da perda muscular, né? Da falta de comer também proteína. Então, isso já é meio comum do idoso, de às vezes não ter dente, não mastigar tanto assim, não, né? Ou ter prótese e está acostumado, às vezes, com outras consistências de alimento, não come já tanta proteína. E com a Covid, com a perda muscular, com a fadiga, com o cansaço, isso acabou se agravando também. Então, acho que também é fundamental essa questão da alimentação. Não sei se eu respondi. Certo, aí a Cibele, se ela estiver conectada aqui com a gente, quiser complementar, enfim, fique à vontade. Aí o Giovanni, que é da epidemiologia, não sei se de algum município ou aqui do estado, enfim, ele perguntou qual período é considerado como fase ativa da doença. E quanto tempo, foi naquele momento que você estava falando das sequelas, né? E quanto tempo depois desse período pode se considerar sequela da Covid-19? E assim, ó, eu não vou poder, eu não vou assim dizer 100%, sabe? Tu me desculpa, porque realmente não é a minha área de atuação, assim, dizer exatamente, né? Mas pelo que a gente tem lido e tem estudado, né? A gente sabe que essa fase inflamatória da doença, ela dura de 14 a 21 dias, uma média geral, né? Tanto que se viu depois, agora principalmente, né, com mais conhecimento aí ao longo desses meses, que às vezes a pessoa vem vindo bem, né, do 7º dia começa a piorar, né, e tanto que às vezes até muitas pessoas foram internadas depois do 7º, do 10º dia de doente. Então, a fase aguda, a princípio, é até 21 dias. Algumas pessoas podendo um pouco mais, algumas pessoas um pouco menos, né? Agora, sequelas, gente, como eu falei, 1 ano e meio depois, não vou dizer 2 anos que não passou, né? Mas a gente ainda tem visto pessoas com sequelas, que é essa Covid longa, né? Que é essa síndrome pós-Covid. Então, isso não tem também uma data dizendo, não, só vai ter sequela até 6 meses, só vai ter sequela até 1 ano. Não. Isso, infelizmente, a gente vê que pode se prolongar. Tanto que eu mostrei aquele dado que é super preocupante, que aumenta o risco de morte em 6 meses. Então, se a gente pensar que 6 meses é uma data, assim, que foi esse número do estudo que se mostrou isso, a gente pode pensar que talvez os primeiros 6 meses, né, podemos chegar a essa conclusão, os primeiros 6 meses são os meses mais críticos, tá? Desculpa eu não ter, assim, um conhecimento mais aprofundado, assim, para poder esclarecer mais sobre isso daí. Certo. Aí, Giovanni, para essa questão também, se você quiser encaminhar uma teleconsultoria para o Telesaúde UFSC, que a gente tem ali uma equipe que está respondendo questões sobre a Covid, né? Então, também fica aí a sugestão, é só entrar ali no sistema e solicitar, né, a eu acho que eles vão poder ajudar melhor,
Isso, faz parte, enfim, é realmente algo que ainda eu também não lembro de ter lido nada específico, assim, a partir de que momento, que período, mas é nesse sentido que você mesmo colocou. O que os estudos mostram, acho que é isso, mas é realmente muitos detalhes, eu realmente talvez é melhor perguntar para quem sabe mais, né? Quem está estudando isso mais no dia a dia também, né? Acredito que para hoje, né, seja isso a nossa atividade. Juliane, se quiseres deixar mais algum recado, reforçar algo que você tenha dito, fique à vontade para fazer esse encerramento da atividade. Não, eu acho que o que eu gostaria de deixar de recado é isso, assim, o idoso, ele não deixou de ser idoso, não mudou nada, né, em relação a ele, as questões de prevenção e de promoção de saúde. Então, acho que essa retomada, ela tem que ser feita, a gente sabe, de maneira gradual, de todos os cuidados, mas então vamos voltar, né, ao acompanhamento regular desses nossos idosos, visitas domiciliares também, né? Porque o que a gente infelizmente viu foi que muitos idosos ficaram desassistidos nesse período, né? E daí isso acaba trazendo graves consequências. E relacionadas ao Covid, o idoso que teve Covid, vamos encaminhá-los para reabilitação, para a equipe multidisciplinar, e vamos estar também atentos a essas novas, né, consequências, sintomas e fazer o possível para poder, então, ajudá-la a voltar à normalidade, tá? Muito obrigada. Tá certo.